Boa tarde a todas e todos que estão aqui nos assistindo. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Marlon. Boa tarde, Jorge Ribeiro. É com muita satisfação que nós estamos aqui agora, iniciando a 6ª mesa do webinário China Atual. Nós já fizemos 5 mesas desde terça-feira à tarde. Uma terça à tarde, outra na quarta à tarde. Ontem fizemos uma de manhã e de tarde, hoje uma de manhã. E esta é a última, a mesa de encerramento desse webinário. Queremos saudar a todos e também ao Congresso da UFBA, professores, reitoria, funcionários técnicos que têm nos ajudado sistematicamente aí a gente ter um bom andamento neste congresso vitorioso. Mais um congresso da UFBA vitorioso, segundo congresso virtual, né? Tão importante para a nossa universidade. A nossa live de hoje, ela é uma live de uma equipe que está realizando uma pesquisa conjunta, portanto, não são falas separadas, todas as falas estão articuladas com o mesmo tema que é a emergência da China e sua presença na Bahia nos últimos 20 anos. Né? Eu sou Jorge Almeida, professor do Departamento de Ciência Política, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e do mestrado em Ciência Política. Sou o coordenador da pesquisa e nós temos aqui uma estudante e 2 estudantes de iniciação científica, né? Andréa Bonfim, que é estudante de Geografia, Marlon Rodrigues, que é estudante de Ciências Sociais, e Jorge Ribeiro, que é estudante de Ciências Sociais. Essa pesquisa é uma pesquisa do PIBIC, ela está no seu 2º ano, ela tem apoio de financiamento de bolsas da FAPESB, né, do CNPq e da UFBA. Pois bem, essa pesquisa nós vamos apresentá-la aqui hoje da seguinte maneira: cada um dos 4 vai ter 15 minutos para falar, tentando respeitar de uma forma rigorosa o tempo, né, porque o nosso tempo tem que ser bem controlado aqui, só temos 1h30 para toda a parte de apresentações e debate. Então, eu vou iniciar fazendo uma apresentação do projeto, né, objeto, problema, objetivo geral, objetivo específico do projeto, etc. Em seguida, nós vamos passar a palavra para Marlon Rodrigues, que vai falar 10 minutos sobre o processo histórico da China, né, fazendo um breve sumário aí da história chinesa, antiga, moderna, e o início do período revolucionário chinês até as reformas de mercado que foram iniciadas no final da década de 70. Ele vai ter 10 minutos para fazer essa primeira fala, depois nós vamos passar a palavra para a Andréa Bonfim, que vai fazer uma exposição sobre o referencial teórico da nossa pesquisa, cerca de 8 minutos. Em seguida, a palavra vai para Jorge Antônio, que vai falar 15 minutos sobre os aspectos econômicos da presença da China na Bahia. Ele vai fazer uma fala única de 15 minutos. Em seguida, nós voltamos de novo para a Andréa, para ela apresentar a parte de resultados empíricos da nossa pesquisa sobre a presença da China, a presença cultural, diplomática, os intercâmbios culturais, técnicos, científicos da China com a Bahia. E, finalmente, voltamos ao Marlon, que ele vai concluir com a parte empírica da pesquisa dele sobre a presença da imigração chinesa na Bahia. Ok? Então, no final, volta a palavra para mim, para eu concluir também os meus 15 minutos. Então, todos terão um total de 15 minutos. O objeto da nossa pesquisa é esse que está no título da nossa mesa, né? É a presença chinesa na Bahia nos últimos 20 anos, no contexto, evidentemente, da emergência da China no cenário mundial. Por isso é que a gente tem que ter essa exposição sobre a história, né, da China e essa exposição da situação atual da China no contexto internacional e dos referenciais teóricos que nós trabalhamos, que são os conceitos, principalmente o conceito de imperialismo e dependência. Bom, a justificativa da pesquisa é justamente essa emergência chinesa, em geral, a presença da China no Brasil, das relações com o Brasil,
E, evidentemente, percebendo que essa presença chinesa estava se ampliando na Bahia, resolvemos, portanto, desenvolver essa pesquisa coletiva sobre esse assunto. O problema da pesquisa é justamente a pergunta chave sobre isso, né? Que é como vem se desenvolvendo a presença chinesa na Bahia nos últimos 20 anos, tanto na área econômica, como política, diplomática, cultural, científica, de imigração e de turismo. Parte de turismo nós não temos ainda resultado. Lembrando que aqui é uma pesquisa que ainda está em andamento e são resultados parciais. O objetivo geral, portanto, é estudar essa presença da China sobre esses mais diversos aspectos que eu coloquei aqui para vocês. E esse objetivo geral é distribuído em 7 objetivos específicos. Então, o primeiro é justamente identificar e quantificar as relações comerciais expressas em importação e exportação da Bahia com a China nos últimos 20 anos, assim como investimentos diretos que a China está fazendo na Bahia e financiamentos, né? Em segundo lugar, investigar o desenvolvimento da imigração chinesa para a Bahia. E, em terceiro, a presença turística na Bahia, né, de chineses. Em quarta, estudar a presença política, diplomática, cultural, científica e esportiva da China na Bahia. Os intercâmbios culturais e técnico-científicos, etc., que estão sendo realizados. O quinto objetivo específico é analisar esse conjunto de relações, o seu desenvolvimento, se isso tem contribuído para um desenvolvimento sustentável da Bahia, do ponto de vista econômico, da economia baiana, ou se reforçam elementos de dependência que já são presentes historicamente na nossa economia e na nossa sociedade. O objetivo específico número 6 é analisar se a nova política de relações internacionais e a nova política econômica do governo federal terão impactos nas relações entre a China e a Bahia e em que medida a pandemia da Covid teve influência nisso. Isso ainda está em andamento. E sétimo, que é um aspecto que nós também ainda não entramos, é sobre a questão do consórcio Nordeste e a relação dele com a China. Nós vamos, portanto, nos concentrar aqui principalmente nos resultados parciais, né, até o ponto 5, e, evidentemente, colocando algumas questões da relação desses intercâmbios, dessas relações econômicas, culturais, políticas, diplomáticas e de imigração em relação ao governo político do governo federal e em que medida a pandemia, que impactos a pandemia teve em relação a isso. Tá? Então, para dar continuidade, vamos passar a palavra agora a Marlon Rodrigues, como eu disse, pesquisador de iniciação científica do PIBIC, estudante de ciências sociais, que vai abordar os aspectos históricos do desenvolvimento da China, né, desde os tempos mais antigos até o grande período da Revolução Chinesa. Marlon, com a palavra. Olá a todos e todas, eu sou o Marlon Rodrigues e agora vamos falar um pouco de história. A China é o país que tem a civilização mais antiga e contínua do mundo. Estamos falando que vou resumir 8.000 anos de história aproximadamente para vocês, e tudo começa com as civilizações neolíticas. A China, assim como a Mesopotâmia e o Egito, foi um dos primeiros focos da civilização neolítica, sendo no período neolítico urbano de 4.700 a.C., a cidade de Hongshan, a mais relevante. Além disso, a primeira dinastia chinesa foi a dinastia Qin, fundada pelo imperador Qin Shi Huang, e aqui temos algo muito importante, porque a figura do imperador, assim como dizem as tradições chinesas, ela tem o papel de criar calendários, escalas musicais, pesos e medidas, e tudo em função da figura do imperador. Avançando milênios mais adiante, temos a aparição da dinastia Yuan, de 1271 a 1378, no qual o neto de Gengis Khan, o Kublai Khan, ele unifica o que hoje conhecemos da China moderna, dando seu caráter ao que hoje conhecemos como a China moderna. Depois, o período de Yuan foi muito turbulento. Então,
o imperador Sun Yat-sen, em 1368, ele funda a dinastia Ming, independizando-se da dinastia Yuan. Nesse período, a China já era a maior potência do mundo, contando com 1.500 barcos, 1 milhão de soldados, sendo a vanguarda tecnológica com inventos como a pólvora, a imprensa e a bússola, e tendo uma extensa rede comercial que vai desde o arquipélago das Maraias, com a Indonésia, Japão, que seria mais ao norte, e as Filipinas, e temos como um exemplo do poder as viagens de Zheng He, um navegante de origem muçulmana, que ele viajou em todo o Oceano Índico e até o Oceano Pacífico. Bom, na dinastia Qing, de 1642 a 1912, temos o que hoje chamamos a dinastia Manchu, um grupo étnico que se encontra na Sibéria. Essa dinastia, já nesse período, a China era a maior potência que determinava os rumos do capitalismo mundial, com o comércio do chá. Para que vocês tenham uma ideia, em 3 séculos, os europeus mercantilistas, segundo os dados de Marshall Salles, perderam 350 milhões de pesos espanhóis que eram tirados da mina de Potosí, na Bolívia, só para comerciar com a China com o chá, também tendo envolvido as colônias como Estados Unidos e Austrália e até os Países Baixos. Essa dependência europeia seria quebrada principalmente com a Grã-Bretanha, quando os ingleses eles se introduzem através das Índias, o que seria um comércio do ópio, causando um dos primeiros golpes duríssimos ao que seria uma civilização milenar. Nesse contexto, já no século XIX até o século XX, surgem os séculos das humilhações. As guerras do ópio criaram um problema de saúde pública imenso que desestabilizou a sociedade chinesa como um todo, sendo um dos primeiros momentos onde a China se envolveu e lutou contra todo mundo, e perdendo, tendo o que seriam os tratados injustos, a concessão de Hong Kong e também a concessão de Macau e a abertura comercial forçada. Já nessa época, de tantas revoltas populares, temos uma das mais relevantes, que seriam as revoltas dos Boxers, protagonizadas pela sociedade secreta do Zhejiang, dos quais um dos participantes foi o tio do pai da República da China, o Sun Yat-sen. Em 1912, o Sun Yat-sen, um senhor de origem camponês, que teve uma educação ocidentalizada, ele se torna uma das principais figuras políticas da China, dando um golpe da dinastia Qing em 1912, e tentando unificar e tentando dar à China ou retornar ao orgulho nacional. Nessa época, a China, que não foi uma colônia, era uma hipercolônia por ser dominada de forma econômica, mas sem comprometimento das suas potências. A China estava realmente num processo muito turbulento, porque depois de que o Sun Yat-sen tomasse Pequim e estabelecesse a capital em Nanquim, ele viu que a China precisava, primeiro, evoluir no sentido de melhorar suas forças produtivas, segundo, ter uma democracia, e terceiro, ter um bem-estar popular. Então, o Sun Yat-sen institui uma estratégia de um grande bloco de inúmeros setores sociais, que vão desde os burgueses até os camponeses chineses. Depois de Sun Yat-sen é exiliado em 1913, quando ele sofre o golpe de Estado de um general pró-monarquista, e ele tem que se exiliar para o exterior. Assim, a China entra em 1913, numa época chamada Época dos Senhores de Guerra, no qual inúmeros territórios chineses eles foram dominados por senhores guerreiros, ou seja, senhores autocratas, que vão desde a Manchúria até Cantão, no sul. Então, quando Sun Yat-sen volta, ele já tinha criado o Partido Popular Chinês chamado Kuomintang, mas ao voltar em 1917, 18, ele cria esforços, primeiro, para consolidar sua estratégia de frente ampla, segundo, para unificar o seu país, tanto que em 1925, os senhores de guerra que criaram um estado de anarquia, eles conseguem ser quase que dizimados até 1920, até a morte de Sun Yat-sen. Depois, em 1925, só que mais adiante, temos o general Chiang Kai-shek, que, à liderança do Kuomintang e com a ajuda dos comunistas chineses,
ele consegue ter uma prolongada uma guerra civil para tentar unificar o território da China. Nesse período, em 1927, Sun Yat-sen consegue ter esforços para avançar em Pequim e conquistar, assim, a capital do norte e o símbolo da dinastia Manchu e um dos principais símbolos chineses. Então, segundo autores como Marcelo Hu, o Chiang Kai-shek foi o primeiro esforço de uma insubordinação fundante que faria com que a China passasse de sair de uma mera colônia a voltar ao seu papel de um império, uma nação poderosa. Nos anos 30, o Japão tenta invadir a China, principalmente pela Manchúria, uma parte que está ao norte, que faz fronteira com a Sibéria. Nessa época, a China, ainda em guerra civil, e com o comunismo, ou seja, os bandos de Mao Zedong fortes, eles passam numa prolongada guerra popular, no qual ainda se estava lutando contra o Kuomintang de Chiang Kai-shek e contra os japoneses. Aqui temos a Segunda Guerra Mundial, temos a invasão japonesa na China, temos as atrocidades que os japoneses fizeram, como o estupro Nanking pelo Tenpei Kai, e depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948 a 1949, a ala comunista consegue ganhar e se cria a República Popular da China. A época maoísta é muito polêmica, porque, claro, tivemos muitos avanços e problemas, para que autores como Domenico do Surdo, Renildo de Souza, conseguem enxergar que em 3 décadas do período Mao, a analfabetização chinesa saiu de 20% em 49 a 80%. A alfabetização chinesa saiu de 20% em 49 a 80% nos anos 70. A estratégia de Mao era, primeiro, mobilizar as massas para tentar impedir a burocratização que aconteceu na União Soviética, e segundo, tentar, assim como Chiang Kai-shek, melhorar e aprimorar os processos produtivos da China para que a China tivesse uma base material para ela continuar se desenvolvendo. Então, temos, em 1950, mais ou menos pela década de 50, o grande salto adiante, que seria uma materialização desse tipo de coisas, e, em segundo lugar, que seria a melhora econômica chinesa, e temos a Revolução Cultural, protagonizada pelo Bando dos Quatro, que foi principalmente um grupo mais à esquerda do que seria o Partido Comunista Chinês, e o Partido Comunista Chinês consegue monopolizar as instituições políticas do Estado. Em 1970, nos anos 60, Deng Xiaoping, que já era o primeiro-ministro do Partido Comunista Chinês, tenta fazer vários esforços, junto com Xu Enlai, de normalização, principalmente nas décadas de 62 a 65. Em 1976, a ala menos radical, ou mais ao centro, consegue dar um golpe de Estado passivo, para fazer com que Deng Xiaoping, uma figura carismática entre os cargos militares, como os veteranos de guerra e os velhos comunistas do Partido Comunista Chinês, entrassem no poder, criando, assim, um novo período que mudou a China completamente, rompendo com o maoísmo, e também criando o período das reformas, fazendo com que o Estado chinês tivesse um papel central nesse período de reformas e colocando a China no mundo, adaptando a China no mundo global. Então, muito obrigado para todos e todas, e vou deixar a palavra para minha colega Andrea Ribeiro. Professor, a gente não está conseguindo te ouvir. Te ouvir. Desculpe, fiz uma barbeiragem normal aqui, que foi falar com o microfone desligado. Então, obrigado, Marlon, pela exposição histórica, e agora estamos passando a palavra para Andréa Bonfim, estudante de Geografia, que vai fazer a exposição sobre o referencial teórico da pesquisa. Boa tarde, gente. Deixa eu os slides. Pronto. Então, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma breve fala aqui sobre o referencial teórico do nosso projeto de pesquisa.
Então, está aqui o título, né? A China, imperialismo e teoria da dependência. Meu nome é Andréa Bonfim, sou bolsista da iniciação científica e financiamento da minha bolsa é feito pelo CNPq. Bem, os eixos conceituais que orientam a nossa discussão são o conceito de imperialismo em Lenin, que ele realizou lá em 1916, e a teoria marxista da dependência. O conceito da teoria marxista da dependência está implicado nesses dois conceitos, porque a TMD, a teoria marxista da dependência, ela parte do conceito de imperialismo para, a partir do olhar da periferia, a partir do mundo subdesenvolvido, desenvolver o conceito de dependência. Bem, alguns pontos para a gente entender melhor, para ficar mais claro o que a gente vai ver posteriormente. O primeiro é que a China, desde 78, ela vem realizando um processo de reformas econômicas e caminhando progressivamente em direção à economia capitalista. 2, que ela vem assumindo aí uma postura de desafiante da principal potência imperialista mundial, que são os Estados Unidos, e aprofundando sua penetração na América Latina e também construindo alianças de grande potencial estratégico com Rússia, Índia e outros países na Ásia e Pacífico. 3, né, nessa relação China-Brasil, o que nós temos identificado é que há aí uma consolidação de uma posição dominante para a China e dependente para o Brasil, através das grandes empresas, né, chinesas produtivas, dos seus bancos e do seu Estado. E o 4 é que na Bahia esse fenômeno é bem semelhante, né? O colega Jorge Ribeiro vai mostrar isso para a gente de forma mais clara mais na frente. Bem, Lenin, em 1916, ele desenvolve o seu conceito de imperialismo. E o que é imperialismo para Lenin? Para Lenin, imperialismo nada mais é do que uma etapa, né? Que ele vai considerar como uma etapa superior do capitalismo. E aí trago aqui as principais características, né, dessa etapa. Ele traz que é o predomínio econômico de monopólios, ampliação do papel do capital financeiro, só que nesse momento aqui é um capital financeiro que ainda tem base na economia real, usufruindo ali de parte do valor gerado na produção, é um capital ali atrelado ainda ao setor industrial, capital industrial. Política de exportação de capitais dos grandes centros para outros países, né, buscando aí a exploração do mais valor na periferia, a repartição do mundo em áreas de influência, né, de estados imperialistas e dos grandes monopólios. E 5, aí nesse momento aí não havia ainda uma potência imperialista hegemônica inquestionável, né? E era um momento que se vivia ali as guerras interimperialistas, né? Vivia-se ali entre a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Autores eles irão atualizar, né, o conceito de imperialismo em Lenin. E aí, Atílio Boron, ele vai identificar uma segunda fase, né, que é uma fase globalizada do imperialismo, é uma nova etapa superior. As características, né, o momento que se vivia ali era um pós-segunda guerra, né, ele vai dizer que o imperialismo ele vai manter suas características essenciais, vai haver ali, segundo ele, uma convergência interimperialista, ao contrário daquelas guerras interimperialistas, só que é uma convergência com ataques dirigidos a países da periferia. 4, a presença dos grandes monopólios transnacionais, agências econômicas como FMI, OMC, Banco Mundial, o desenvolvimento do capital financeiro especulativo, né? Começava aí a se aproximar do que em 70 a gente vai ver como capital especulativo em suma, né? Esse momento aí já se tornando muito maior que o mais valor gerado na produção. E 7, estados formalmente independentes, né? A gente tem o fim das colônias, porém teremos governos democráticos, porém submissos, né, aos países centrais, países do centro capitalista, da economia capitalista. Bem, 8, nesse momento a gente vai ter aí a consolidação dos Estados Unidos como potência imperialista hegemônica, e só que a China ela já começa a despontar como potência, né? Porque a gente vai ver que a China faz sua revolução em 1949, né? O François Chesnais, ele vai identificar uma terceira fase, que seria a fase Andréa? final. Oi? O slide não passou, viu? Não está aparecendo? E agora? Passou? Vocês conseguem ver o slide? Pronto. Ok? O François Chesnais, ele vai identificar uma terceira fase, que começa ali em 70, né? As características, né? Nesse momento aí, ele traz a característica de um regime de acumulação
com predomínio rentista, que vai coincidir com o período neoliberal, né, que é um capital, o chamado capital fictício, né, um capital financeiro diferente daquele que a gente traz lá, dito por Lênin. Ele não está lastreado, no mais valor gerado na produção, sendo fruto de especulação. Neste momento aqui, a China ela se integra plenamente à valorização capitalista, ela inicia esse processo de reformas rumo a uma economia capitalista, né? Só que com a particularidade de ser um núcleo de acumulação produtiva que já manifesta, e também já manifestando as características de país imperialista. Bem, e David Harvey, né, ele vai trazer algumas pontuações também interessantes, né, que ele vai dizer que, nesse momento, né, há uma lógica de poder conduzida por imperativos territoriais, interesses políticos na esfera estatal, e em outro ponto ele vai dizer que há uma lógica capitalista de poder que decorre do acúmulo de dinheiro com certa autonomia em relação aos estados. Afinal, a gente vê que a gente vive nesse momento do capital especulativo, e dinheiro ganha um grande poder de mobilidade, né? E isso ele diz que pode gerar conflitos, né? Ele vai dizer que os Estados Unidos eles ainda têm vantagem na produção de tecnologia, mas estão em declínio, né? A gente vê que a China ela vem investindo de forma maciça, né? Nessa área de educação, ciência e tecnologia. Ele vai dizer que a China ela vai se transformando numa potência econômica, mas que não teria uma autonomia militar. Porém, a gente também pontua a cooperação estratégica com a Rússia, por exemplo, como a gente falou antes, né, que é importante porque a Rússia dá essa retaguarda militar, caso a China precise, né? E também de cooperação nessa área, né, de pesquisa, nessa área de civil e militar. E o Rio Mauro Marinho, trazendo aqui dois autores da teoria da dependência, que vai ser o Rio Mauro Marinho e o Osório, ele vai ver, né, ele vai escrever sobre o imperialismo, só que a partir do mundo subdesenvolvido, né, especificamente a partir da América Latina. Ele vai afirmar que a América Latina ela se desenvolve desde o período colonial em estreita relação com a dinâmica internacional do capitalismo, contribuindo para a acumulação de capitais comerciais e bancários que proporcionaram o avanço da manufatura na Europa e a Revolução Industrial. Ou seja, o subdesenvolvimento ele é condição necessária para a existência do capitalismo como conhecemos atualmente, né? Ele vai dizer que o mundo colonial, né? O mundo colonial está na raiz da dependência, porém a dependência atual vai se configurar de uma outra maneira, né? A dependência atual é uma relação entre nações formalmente independentes, porém há aí uma subordinação econômica de uma delas, no caso, os países do centro capitalista subordinando os países subdesenvolvidos. Ou seja, vai haver uma reprodução, né, do que ele chama, né, uma reprodução da dependência através da geração do que ele chamou de desenvolvimento do subdesenvolvimento. Jaime Osório ele vai atualizar a teoria marxista da dependência, né, a partir do conceito dele, do conceito de padrão de reprodução do capital, que ele vai dizer que é um padrão de exportação e de especialização produtiva que gera dependência, só que agora pela via da desindustrialização e reprimarização, que é o que a gente tem vivido agora, por exemplo, no Brasil, né, relativa às economias da periferia. A gente vive nesse momento aí agora das privatizações, né, intensas privatizações, que passam a ocorrer com mais força no mundo desde o início do período neoliberal. Ele vai afirmar também que as burguesias, os países dependentes, não tiveram e não têm vontade política para romper com a dependência. Só que a China, ele vai dizer que é uma exceção, né? A China, ela se adaptou à tendência de acumulação do capital e do mercado internacional, porém, com um projeto nacional próprio, de modo que rompeu com essa lógica de reprodução da dependência. E o Gulo vai trazer uma outra contribuição importante com relação à China nesse sentido. Ele vai afirmar, como o Marlon já falou na fala anterior, que a China, segundo ele, é o maior exemplo contemporâneo de insubordinação ideológica e impulso estatal, que ele vai dizer que a partir de uma revolução que gerou um Estado soberano ainda em 49, a China pôde, no final de 70, realizar reformas que abriram sua economia para o mercado capitalista, importar conceitos,
técnicas e capitais que foram usados no interesse nacional da China. E termino minha primeira fala por aqui. Fui no tempo? Não estou te ouvindo. Já ia barbeiragem de novo aqui, ó. Obrigado, Andréa. Muito boa fala. Nós estamos aqui na mesa A Emergência Chinesa e Sua Presença na Bahia, que é parte do webinário China Atual. É a sexta e última mesa desse webinário. Esse webinário é promovido pelo Grupo de Pesquisa Processo de Hegemonia e Contra-Hegemonia, pelo Grupo de Economia e Desenvolvimento GEPOD, pelos programas de pós-graduação em Ciências Sociais, em Relações Internacionais e em Economia, e pelo mestrado em Ciência Política. Nós queríamos indicar a vocês aqui, quem está gostando, curtir aí a nossa live. Deixe seu like. Quem não curtiu ainda, quem não se inscreveu no canal da TFUFBA, se inscrever, né? E lembrar que, ao final das falas, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Vocês podem colocar suas perguntas aí na parte do chat de comentários, tá bom? Agora nós vamos passar a palavra para Jorge Ribeiro, estudante de Ciências Sociais, e vai fazer uma apresentação sobre a presença econômica da China na Bahia, tanto em relação às trocas comerciais bilaterais, como também de investimentos da China, investimentos diretos da China na Bahia. Então, Jorge, com a palavra. Bom, quero dar meu boa tarde a todos, dar meu boa tarde aos meus colegas de mesa, André e Marlon, dar uma boa tarde ao meu orientador, professor Jorge Almeida, e agradecer pelo espaço concedido aqui para nós estarmos divulgando a nossa pesquisa. Antes de eu começar a entrar nesse assunto sobre as relações econômicas China-Bahia, eu quero comentar rapidamente alguns pontos importantes sobre como a China consolidou seu poder econômico a partir das décadas de 70, 75, 80, com uma série de reformas estatais. Depois eu vou falar um pouquinho, mais ou menos, dar um panorama geral das relações Brasil-China, de forma mais ampla, e depois eu comento um pouco mais das relações econômicas China-Bahia. Bom, é importante dizer que a China, como minha colega Andréa falou anteriormente, estimulou um processo de uma série de reformas estatais, reformas oriundas de uma reorientação política, econômica e ideológica dentro do Partido Comunista Chinês, dentro do próprio Estado, da burocracia. Reformas essas que tinham o intuito de estimular o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento das forças produtivas, utilizando dispositivos típicos do capitalismo, justamente para promover desenvolvimento econômico e geração de riqueza. Uma política importante que contribuiu muito para que a China tenha esse poder econômico que tem hoje foi a política chamada Portas Abertas, que foi lançada em 76, a partir da instalação de zonas econômicas especiais na região costeira próxima a Taiwan. Foram 4 zonas: a zona de Shenzhen, Shantou, Zhuhai e Xiamen. Então, essas zonas eram destinadas a empresas, à atração de empresas estrangeiras, de capitais estrangeiros, privados, certamente, inclusive capitais da diáspora chinesa, de chineses que estavam no exterior. Essas zonas eram, na verdade, um instrumento de liberalização econômica, eram espaços destinados à presença de empresas estrangeiras, que tinha esse intuito de alavancar o comércio exterior chinês no contexto de fragmentação global de produção, porque eram empresas que produziam, eram empresas que produziam com partes de produtos, Era uma produção muito segmentada, era uma área muito importante para escoamento de produção, e uma área também que tinha livre importação de insumos. Então, foi uma área totalmente destinada para a instalação dessas empresas. Além disso, o próprio Estado chinês,
estimulou a vinda de capital estrangeiro por associação com joint ventures, ou seja, empresas chinesas que já tinham um ramo delimitado, e, com isso, favorecer investimento direto externo de capitais chineses da diáspora, chineses que estavam no exterior, e também de capitais privados de outros países. Essa política de liberalização econômica, vale lembrar, sob coordenação estatal, promoveu uma atração do investimento externo. Só a título de dado, nos anos 90, o investimento externo na China era de 3,5 bilhões de dólares. Em 2004, já tinha chegado a 60 bilhões. Então, essa política de portas abertas, de liberalização econômica, contribuiu muito para que a China começasse a se desenvolver economicamente. Não só pela atração do próprio capital estrangeiro, pela coordenação estatal, né, créditos bancários supervolumosos e facilitados, mas também por uma questão de exploração de força de trabalho, já que a mão de obra chinesa ela é uma mão de obra muito barata e, logicamente, era um atrativo para essas empresas, né? E essas são questões importantes. Outra questão também importante que eu não posso deixar de mencionar é que o sistema bancário chinês, né, o sistema financeiro chinês também está permeado por iniciativas privadas. Então, essa questão, qual é a questão da China? A China utiliza uma coordenação relativamente centralizada do Estado, hoje cada vez menos, mas utilizou o setor privado, a iniciativa privada, para se desenvolver economicamente, não é? Dando espaço para o setor privado, para poder gerar riqueza e desenvolvimento econômico. E está chegando nesse patamar que nós estamos vendo hoje. Por que isso é importante? Porque esse processo de reformas geraram frutos de longo prazo. Essas reformas começaram na década de 70, 75, na década de 90, nos anos 2000, que é um ano muito importante, que é quando a China entra na Organização Mundial do Comércio, e aí muda, continua nesse teor liberalizante das políticas, isso vai ter reflexos no Brasil. Não é? A relação Brasil-China começa a ter laços muito estreitos a partir dessa década de 90, anos 2000. Né? Vamos lá lembrar que o governo Lula fez diversas missões diplomáticas lá. Né? E a nossa relação comercial com eles teve um salto quantitativo. Né? Se nós olharmos, por exemplo, em 2001, nosso comércio bilateral era no valor de 3,2 bilhões. Em 2018, já chegou a mais de 98 bilhões de dólares. Então, a gente já tem, no longo prazo, crescentemente, relações muito sólidas com a China, tanto no comércio exterior quanto na área de investimentos e financiamentos. Não é? Vale lembrar que a China também, em 2010, ficou em primeiro lugar no ranking de países de exportação brasileira. Não é? Então, são várias questões que ajudam a lançar a luz, a gente compreender, não é, como é que se dá. Quando a gente observa um pouco do que nós exportamos, basicamente são commodities, soja e derivados, minério de ferro, não é, químicos e petroquímicos, não é, crescentemente, né? E, falando um pouco dos investimentos e financiamentos, vale lembrar que, por exemplo, em 2018, de 2007 a 2018, o estoque de investimento chinês em dólares no Brasil era de 102 bilhões nas áreas de agronegócio, petróleo, gás, tecnologia e energia. Lembrando que isso é um cenário que também se aplica aqui na Bahia, não é isso? Houveram também aquisições chinesas aqui no Brasil, não é, fusões, ou seja, empresa chinesa com empresa brasileira, no caso, para tocar determinado negócio ou gerenciar determinada área. No valor de 8,8 bilhões, dados de 2018, não é? Então, assim, nós temos relações muito sólidas com a China. No caso da Bahia, não é diferente. Não é diferente porque a Bahia acompanha essa tendência, esse panorama nacional de relações econômicas sólidas, do ponto de vista do comércio exterior, quanto também de atração de investimentos, não é? A Bahia também, se você pega nos dados, exporta produtos primários para a China, em grande volume, principalmente soja, celulose, químicos e petroquímicos para a China, e importa, como o Brasil também, produtos industrializados, parte de componentes necessários para a tecnologia, insumos, etc. Então, a Bahia também segue esse cenário.
Segue esse cenário. A Bahia, a partir do governo Wagner até o governo Rui Costa, virou um principal parceiro econômico da chinesa. Na China virou um grande parceiro econômico da Bahia. Né? Tanto quando nós observamos crescentemente a exportação, não é? Porque, para vocês terem uma ideia, a China participa de mais de 28% de tudo que a Bahia exporta, e importa 13%. Então, sempre nos 5 principais países, quando não no primeiro lugar. É importante lembrar também que essa dinâmica de exportar produtos primários, commodities, produtos, matéria-prima, na verdade se trata de matéria-prima, importar produtos industrializados, isso é uma dinâmica de dependência, né, como a minha colega Andréa mencionou brevemente na fala dela. Então, assim, nós temos relações econômicas muito sólidas com a China, em volume muito grande, do ponto de vista quantitativo, né? A China, para ter ideia, fica acima de Japão, fica acima de Alemanha, fica acima de Coreia do Sul, de outros países desenvolvidos, né? A China puxa muita exportação do bloco dos países asiáticos, né? Basicamente comprando muitos produtos primários aqui da Bahia, não é? Isso é muito importante de ser lembrado. Além dessa participação muito significativa nos investimentos, na participação muito significativa no comércio exterior da Bahia, a China também tem uma parceria muito sólida em termos de investimentos, de financiamentos. Esses investimentos, na verdade, se trata de exportação de capitais chineses, capitais privados, boa parte deles, e capitais estatais, né, que, na verdade, operam aqui em iniciativas público-privadas, ou seja, iniciativas do governo baiano em associação com essas empresas, estatais e privadas. Né? Por exemplo, principalmente nas áreas, para não me esquecer, de infraestrutura, agronegócio e energia. Essas são as 3 principais áreas que eles investem aqui no Estado. Nós temos diversos exemplos aqui, alguns já concretizados, como é o caso da ponte Salvador-Itaparica, que foi orçado em 7,7 bilhões de reais, que vai ser feito por um consórcio de 3 construtoras chinesas, não é isso? Já o contrato já está assinado. VLT do subúrbio, também contrato já assinado, no valor de 2,8 bilhões de reais, também consórcio de 2 empresas chinesas na área na área automotiva e de transporte, e outros empreendimentos, outros investimentos que estão sendo cogitados, ainda a se confirmar. Por exemplo, a FIOL, Ferrovia Oeste-Leste, no valor de 6,4 bilhões de reais, que tem interesse chinês. O Porto Sul de Ilhéus, de 2 bilhões e meio de reais, que tem tem interesse e participação chinesa também, a ser verificado posteriormente. O governo chinês, por meio da Steel, que é uma estatal, o Rui Costa teve até na China, assinando um memorando, tudo, manifestou interesse na construção de um parque industrial na região de Aratu, no valor de 28 bilhões de reais. Né? Outra iniciativa era na área de energia solar, onde a CGN Energy, que é uma empresa chinesa, comprou alguns parques no oeste, na região de Bom Jesus da Lapa, parques eólicos, né, para energia eólica e energia solar, no valor de 1 bilhão de reais. E, então, assim, um investimento de alto volume, são capitais exportados para cá de alto volume, não é? E com uma lógica de rentabilidade. Então, é uma questão para ser discutida, porque nós temos um Estado que reproduz uma lógica nacional de exportação de matéria-prima, importação de produtos industrializados, tecnológicos, com relativa sofisticação de produção, crescentemente ao longo dos anos, apesar da pandemia agora, de 2020, os dados ficaram relativamente estáveis. Nós temos essa reprodução aqui, que na verdade é o caso nacional, não é isso? Então é muito interessante ver isso. A China utiliza dispositivos capitalistas de geração de riqueza e de desenvolvimento econômico ao longo das suas reformas, com tendências cada vez mais liberalizantes por participação do setor privado, não é? Isso é muito significativo quando a China entra na OMC e passa a aderir a certos acordos, certas regras da OMC.
Então, é muito, muito interessante isso, porque é um processo de longo prazo, são reformas de longo prazo que ainda estão em curso, não é? E hoje o Estado atual da China, que é o principal parceiro econômico, não só do Brasil, a despeito de questões de ordem política, não é? E o principal parceiro de investimentos, de financiamentos na Bahia e no Brasil. Então, é muito, muito importante ter isso em consideração, porque são capitais de grande volume, Não é? Eles operam aqui em aquisições, financiamentos e investimentos em conjunto com o governo. Não é isso? Por um lado, estimula o desenvolvimento do país, do Estado, estimula o desenvolvimento, porém, acaba reproduzindo uma situação de dependência e mantendo uma situação de dependência. E é uma dependência diversificada, porque não é uma monocultura, não é um produto só que é exportado. São vários gêneros de produtos primários exportados. Não é isso? E é muito interessante ver. Um outro dado que comprova isso, só para ter uma ideia, em relação à exportação China-Bahia, só em 2020 foram 2,2 bilhões de dólares. Então, e a China ficou no primeiro lugar no ranking dos países que a Bahia exporta. No ano 2000, isso era de 21 milhões. Então, a China estava lá embaixo, em 20º lugar. Então, ela veio se desenvolvendo ao longo do tempo, conforme essas políticas do que se chama socialismo de mercado, ou um dirigismo estatal com participação do setor privado. Então, à medida que as perguntas forem acontecendo aqui, a gente pode ir explorando mais isso. Esse é o panorama geral, não só da consolidação do poder econômico chinês, mas também da relação com o Brasil e, principalmente, da relação com a Bahia, que é uma reprodução do cenário nacional. Encerro minha fala por aqui e passo para os colegas continuarem. Muito obrigado, Jorge Ribeiro, estudante de Ciências Sociais. Agora nós vamos retomar a palavra para Andréa, dar continuidade à apresentação dos resultados obtidos sobre as relações culturais, tecnocientíficas, intercâmbios da China com a Bahia. Lembrando que esta é a 6ª e última mesa do webinário China Atual, e que está se encerrando exatamente hoje. É a 6ª e última mesa. Então, com a palavra, Andréa Bonfim, estudante de Geografia. Olá, gente. Olha eu aqui de novo. Bem, então agora a gente vai especificamente, eu selecionei alguns dados, né, empíricos, né, já encontrados na pesquisa. Então, o título do meu plano de trabalho é esse, né, que é a presença diplomática, cultural, esportiva e científica da China na Bahia nos últimos 20 anos. E aí eu selecionei alguns dados empíricos para a gente ter noção, né, de a que passo anda, né, essa relação, né. Bem, eu trago aqui, por exemplo, a existência de uma grande quantidade, uma quantidade relevante de cidades irmãs entre a China e a Bahia. Além dessas cidades irmãs na China, Salvador também possui cidades e regiões parceiras. A gente encontrei bem mais de 20, né? A gente continua nesse caminho de pesquisa, mas até o momento uma quantidade bem maior do que 20 cidades parceiras e irmãs. Em 2013, uma comitiva chinesa manifestou interesse em firmar intercâmbio com a UFES, né? A pretensão seria, então, firmar um convênio bilateral de intercâmbio de professores. A gente segue também investigando mais detalhes sobre esse dado. Entre 2017 e 2018, o governo da Bahia inicia a implantação de um sistema de vigilância de câmeras com software que usa o reconhecimento facial, inteligência artificial, com tecnologia da empresa chinesa Huawei. Também em 2020, a UNEB lançou um edital, em 2020, que diz respeito a uma seleção, né, uma pré-seleção para um curso de introdução à cultura chinesa, com parceria com uma universidade chinesa. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, também em 2020, ela recebe aí o certificado de membro da Huawei ICT Academy, que é uma parceria que ocorre entre esta empresa e instituições acadêmicas de todo o mundo. Nos últimos 3 anos, também vem se realizando na UFBA, né, a partir da Escola de Administração,
o projeto de seminários tripartites, né, que são seminários internacionais no âmbito do Programa de Cooperação Internacional Tripartite Alemanha, Brasil e China. Então, esse seminário ocorre entre as universidades, entre essas três universidades, né, a UFBA, a Universidade Chinesa e a Universidade Alemã. Em 2020 também, o governo da Bahia realizou um acordo com a Huawei, né, que é desenvolvedora de um software que faz avaliação de tomografias de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Em 2020, o governo da Bahia assinou um memorando de entendimento com uma subsidiária do Grupo Farmacêutico Nacional Chinês, a Sinopharm, que é responsável pela produção de 2 vacinas contra o novo coronavírus, e o objetivo seria inserir a Bahia e a região Nordeste nos estudos clínicos da fase 3. Porém, o governador Rui Costa deixou uma fala importante, porque ele disse que ele também afirmou que, para além dos testes da vacina, a Bahia também deveria participar integrando a pesquisa, e, segundo ele, o Estado já estaria colocando em contato os pesquisadores das universidades baianas para que ajudassem no desenvolvimento da vacina. Bem, é uma fala relevante, porém, até o momento a gente não encontrou nada concreto sobre isso. E peço, e se alguém tiver alguma informação sobre isso, se puder entrar em contato com a gente e nos orientar, nos ajudar, seria bastante interessante. Mas a gente segue pesquisando. Importante destacar também que o consulado, existe um consulado da China no Rio de Janeiro, e esse consulado, ele abrange os estados da Bahia, a jurisdição, né, que eles chamam de jurisdição, da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ou seja, a Bahia não tem o consulado chinês. Nós somos representados lá pelo consulado no Rio de Janeiro. E aí, até esse momento da pesquisa, a gente consegue chegar a algumas conclusões preliminares. E uma delas é que a gente tem percebido que a aproximação diplomática, científica, cultural e esportiva entre China e Bahia, ela nos parece ainda incipientes, né? Há uma grande proximidade comercial, uma intensificação das relações comerciais, porém, em contrapartida, essa aproximação em nível diplomático, científico, cultural e esportivo nos parece, até o momento, ainda incipientes. Bem, o autor Paulino, né, ele traz algumas colocações importantes, né? Ele vai dizer que a barreira linguística tem sido um dos principais obstáculos para o aprofundamento ainda maior da cooperação bilateral China-Brasil, né? Sobretudo nas áreas cultural, acadêmica e de pesquisa. Ele vai afirmar também que as empresas chinesas que atuam no Brasil têm encontrado acentuada dificuldade em encontrar brasileiros que possuam algum conhecimento da língua e da cultura chinesas. Vai falar sobre a implantação dos institutos Confúcio no Brasil a partir de 2008, ele vai dizer que isso é um marco importante, tá? Ele vai dizer também que foi a primeira instituição por parte do governo da China de estabelecer um órgão oficial de divulgação da língua e cultura chinesa no Brasil. Né? O Instituto Confúcio é um órgão oficial chinês. E aí a gente traz um questionamento aqui, né? Para além dos cursos, a gente tem pesquisado cursos, né, de mandarim na Bahia, mas são, até então, principalmente em Salvador, ainda são poucos. Até onde a gente conseguiu pesquisar, são poucos. Porém, o Instituto Confúcio é um órgão oficial chinês, né? Então traz de uma relevância diferente, né? E a gente traz um questionamento, né? Será que a falta de um Instituto Confúcio não estaria criando dificuldades nos negócios na Bahia? E para além disso, né, não estaria dificultando uma aproximação cultural, científica e esportiva? Né? A gente continua investigando e buscando respostas para esses questionamentos. Porque na Bahia não tem Instituto Confúcio, né? A gente traz aqui a tabela onde a gente vê que tem Instituto Confúcio no Brasil, em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas, Pernambuco, Ceará, Pará, São Luís, Maranhão, Manaus, lá no Amazonas, mas a Bahia não tem Instituto Confúcio. Então, até o momento é isso. Muito obrigado, Andréa. Nós vamos agora passar a palavra para Marlon Rodrigues, fazer a segunda intervenção dele, sobre a questão da imigração chinesa
na Bahia. Lembrando aqui que essa é a 6ª mesa do webinário, que nós estamos encerrando hoje, e convidando vocês que não assistiram às mesas ao vivo, que podem entrar no site da UFBA, da programação, e assistir todas as mesas, porque elas continuam no ar, né? Então, todas as nossas mesas foram realizadas na sala B, então vocês podem entrar na sala B e procurar lá o webinário China Atual, mesa 1, mesa 2, mesa 3, e assim por diante. Nossas mesas foram realizadas na terça-feira de tarde, na quarta-feira de tarde, na quinta-feira de manhã e de tarde, e na sexta-feira de manhã e agora à tarde. Então, com a palavra... Bom, gente, falando da imigração, os dados que eu tive são muito mais da imigração no geral, primeiro no Brasil, depois na Bahia como um todo. Inicialmente, temos que considerar que os primeiros migrantes chineses que vieram aqui chegaram no século XIX, principalmente no contexto de trabalhadores coolies. Os trabalhadores coolies é um termo em inglês para aquela mão de obra hiperbarata que vinha principalmente de países asiáticos e que foram muito essenciais para o desenvolvimento de países como os Estados Unidos, Austrália, na construção de ferrovias. No caso brasileiro, os primeiros imigrantes chegaram aqui por volta de 1840 por uma missão dos latifundiários do Rio de Janeiro, principalmente para importar o cultivo de chá. Bom, a missão diplomática não deu muito certo, tanto que durante muito tempo, até abolicionistas como Joaquim Nabuco e alguns positivistas até chegaram a persuadir ou enviar cartas para o principal embaixador chinês, porque, com o argumento de dizer que eles estavam tentando recriar a escravidão, só que de chinês, aqui na Bahia, em um contexto onde a escravidão uma mão de obra afrodescendente já estava desaparecendo. Na Bahia, no caso, no século XIX, chegaram como entre 10 mil chineses em Rio de Janeiro e São Paulo. Atualmente, os chineses, temos, segundo algumas estimativas, de 250 mil a 350 mil chineses aqui no Brasil como um todo, segundo os dados de 2007. Além disso, a maioria fica em Rio de Janeiro e São Paulo. Uma coisa muito curiosa é que a diferença de cidades como Nova York ou outras cidades, como pode ser London, aqui não existe Chinatown, a não ser em São Paulo, que tem a Liberdade, mas no caso da Bahia, em bairros como Politeama, Liberdade, Campo da Pólvora, Avenida 7 de Setembro, que são bairros da nossa Grande Salvador, eles são os bairros que mais concentram comércios chineses. No geral, os primeiros migrantes chegaram aqui ao longo dos anos 60, 70, se dedicando principalmente às áreas como a alimentação e ter comércios, principalmente lojas de máquina de lavar. Além disso, isso foi evoluindo principalmente porque muitos chineses que chegavam aqui chegavam em situação de irregularidade ou ilegalidade, tanto que ainda hoje, segundo os dados da Polícia Militar, se estima que entre 2.000 a 3.000 chineses residem na capital baiana, sendo aproximadamente 60% dos chineses que residem no estado. Esses são dados de 2014, mas se estima que são muito mais, principalmente pela questão da irregularidade. Além disso, eu gostaria de pegar aqui um artigo chamado Migração Chinesa para Salvador, os Novos Rumos da Diáspora, feita pela professora Ana Cláudia Minahed, e nesse artigo, a professora fala muito de como os imigrantes chineses têm relações familiares, eles se isolam em núcleos familiares, por isso não necessariamente eles se conhecem todos, ou têm um órgão, até agora, bem específico, eles se isolam em sociedades familiares e comércios. Atualmente, a maioria dos chineses, desde os anos 2000 até os anos 2020, trabalha na área do comércio, principalmente no comércio de varejos, na área da alimentação,
E isso não é uma tendência apenas de Salvador, pois temos os casos como, por exemplo, o Feiraguai, lá em Feira de Santana, lá no centro de Vitória da Conquista, temos de 137 lojas, 5 a 6 que são administradas por chineses. O caso do Feiraguai ainda é mais emblemático, por ser a segunda cidade mais importante da Bahia, porque a maioria dos comerciantes tem tido problemas, principalmente com a concorrência chinesa. E sobre o turismo, para finalizar a minha fala, sim, é verdade que agora não temos um aumento turístico pela questão da pandemia da Covid, mas desde 2018 até 2019 tem se abrido muitos comércios, principalmente entre agências turísticas chinesas, na Bahia e também da China, para preparar gente ou para preparar pessoas para saber tratar esses imigrantes. E desde 2018 até 2019, o turismo tem crescido em 0,2%, tanto que os imigrantes chineses na Bahia, os turistas chineses na Bahia têm apresentado ser os 0,2% dos turistas que o Estado recebe. Mas são os turistas, mas a China é o país que tem o maior número de turistas, e que esses turistas, como um todo, gastam mais dinheiro do que qualquer grupo de turistas. Então, muito obrigado, e aqui termino minha fala. Obrigado, Marlon, pela sua exposição. Esta é a 6ª mesa do webinário China Atual. Eu vou agora terminar também o meu tempo falando um pouco aqui a respeito desses resultados, complementando algumas questões que Jorge Ribeiro, Marlon Rodrigues e Andréa Bonfim colocaram. Primeira questão é o seguinte: é importante a gente registrar que nossa pesquisa teve algumas dificuldades, por enquanto, no desenvolvimento da pesquisa empírica, porque supunha diversos contatos de tipo pessoal que estão impossibilitados pela pandemia durante todo cerca de um ano, né? Então, isso atrapalhou um pouco e prejudicou um pouco o levantamento de alguns dados empíricos, particularmente, por exemplo, na área aqui de imigração, que praticamente ficou impossível a gente fazer esse tipo de contato. Por outro lado, é importante registrar que os dados relacionados ao desenvolvimento, não somente do comércio, como dos investimentos chineses na Bahia, seguem mais ou menos a mesma lógica nacional, também no que diz respeito ao período da pandemia. Ou seja, o período da pandemia não patrocinou uma diminuição do comércio com a China. Ao contrário, houve uma diminuição do comércio com os outros países do mundo, em geral, diminuiu a exportação brasileira, mas em relação à China aumentou significativamente. A mesma coisa acontece com a Bahia. A pandemia não prejudicou esse processo. Por outro lado, também há uma parte dos principais investimentos chineses previstos para a Bahia, que já estavam em andamento, tiveram algum atraso, mas estão se realizando. Uma é a obra da VLT, do VLT chamado VLT, Veículo Leve Subtrilhos, na verdade não é subtrilhos, né, a gente sabe, no subúrbio, que já iniciou a sua obra, né? E, por outro lado, a ponte de Taparica, cujo contrato foi assinado, estava previsto, houve um atraso, mas foi assinado e está previsto o início das obras, né? E, por outro lado, também em relação ao governo Bolsonaro, né, a nível nacional, apesar de todo o discurso do governo Bolsonaro contra a China, do ponto de vista concreto, justamente pelos interesses das frações principais do capitalismo no Brasil, de manter boas relações com a China, esse processo continua se desenvolvendo. Então, há uma contradição grande entre o discurso político-ideológico das relações do próprio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do ministro das Relações Exteriores, em relação à China. Entretanto, a dinâmica do capitalismo e da relação dos capitais chineses com os brasileiros mantém esse desenvolvimento. Por outro lado, é importante mostrar também que esse processo, muita gente pensa que o desenvolvimento do processo comercial do Brasil com a China começou depois do governo Lula. Na verdade, a observação que nós temos feito é de que, desde o ano 2000, começa a haver um crescimento. Portanto, 2000, 2001, 2002, 2003, que ainda é reflexo de contratos feitos em 2002 ou antes,
já tem um desenvolvimento, é evidente, o governo Lula e Dilma contribuíram para avançar essas relações, mas já existia uma tendência anterior. E muitos achavam que depois do governo Lula e Dilma ia haver uma diminuição em relação a isso, né? Havia muitos discursos, inclusive de membros do governo, que se houvesse o governo Temer ia prejudicar investimentos chineses. Na verdade, o que a gente viu foi o contrário. Depois do governo Temer, os investimentos cresceram, e com o governo Bolsonaro também o comércio continua crescendo. Então, existe uma lógica, uma dinâmica, e essa lógica e dinâmica, pelo que nós temos estudado, tem uma relação do tipo imperialismo-dependência a partir dos estudos teóricos que nós fizemos sobre Brasil e sobre Bahia e sobre os referenciais teóricos do contexto internacional. Então, o tipo de relação que a China tem é de investimento de capitais, ou seja, de exportação de capitais, e é de um comércio chamado de desigual, ou seja, Bahia e o Brasil exportam bens primários, né, matérias-primas, alimentos, energia, etc., e importa bens industrializados de forma cada vez mais sofisticada, com um alto valor agregado tecnológico. Então, isso reproduz um pouco esse processo. Então, é um pouco isso que a gente tem observado, e encerro aqui a minha participação como essa fala, e vamos agora aqui ao processo de perguntas, né, que nós temos aqui. Eu vou ler aqui, agora nós vamos ter de novo aqui a fala, sugestão aqui que entre... Marlon caiu aí ou não? Bom, então a gente começa aí com Jorge, depois André, depois Marlon, tá bom? O tempo aqui, eu vou ler as perguntas, e com o tempo que falta, a gente distribui esse tempo entre nós quatro. Aqui, na verdade, o que é que nós temos dois tipos de perguntas que foram colocadas. Por um lado, né, existe perguntas e questões que foram colocadas que afirmam e questionam no sentido positivo de que a China contribui para a geração de emprego e renda na Bahia. Então, essa pergunta realmente se a China provoca o aumento de emprego e renda na Bahia, seus investimentos aqui, e se promove o desenvolvimento, né? Então, essa aqui houve mais de uma colocação, outra pessoa que disse aqui também, o Cássio, que a China é um grande parceiro econômico e político para o Brasil e a Bahia, e que a Bahia e o Brasil devem aproveitar essas oportunidades vindas da China, né? E, por outro lado, questionamentos feitos aqui por Geisa Correia, no sentido de que essa relação, pergunta ela, né, se essa relação de parceria econômica com a China, caracterizada como dependente, qual é o resultado concreto em termos de redução de desemprego na Bahia, né? Então, e há também aqui uma última questão colocada por Ana Maria, no sentido de que a China tem executado políticas de incentivo de envio de famílias para inúmeras cidades do mundo, e que em 2019 ela viajou pelo interior de Portugal, e em todas as cidades tinham lojas de casais chineses. Bom, aí tem a ver com a questão de imigração. Então, nós estamos aqui 14 horas e 39 minutos, ainda temos 21 minutos, né? Deixar aqui uns 2 minutos para o encerramento, vamos reduzir para uns 18 minutos, vamos dar aí uns 4 minutos para cada um, né? Menos. E, em final, a gente faz o encerramento, tá certo? Então, Jorge, né? Jorge Ribeiro, depois André, e depois Marlon, depois eu. 4 minutos para cada um aí. Vamos lá. Bom, eu quero agradecer as perguntas, né? São questionamentos interessantes. Eu vou me ater um pouco nessa questão do desenvolvimento, a questão do emprego. A questão aqui que está em discussão, pelo menos no nosso corpo teórico, vale lembrar que nós estamos nos baseando num corpo teórico muito específico, né, que implica uma determinada perspectiva sobre isso. Quando a gente está falando de desenvolvimento, realmente, esses investimentos chineses, que são muito volumosos,
né, da casa de bilhões, bilhões. São muito volumosos. Obviamente que geram empregos, desenvolvem. Mas, no longo prazo, é mais complicado porque está condicionando a lógica econômica a um determinado tipo de atividade. Como assim? Quando você passa muito tempo exportando soja, exportando produtos de matéria-prima, durante muito tempo, isso é uma relação desigual. É uma relação desigual do ponto de vista quantitativo. Então, assim, apesar de serem investimentos de caráter muito volumoso, né, de caráter rápido, né, porque eles são muito ágeis nas tramitações, você está reforçando uma lógica de dependência, ou seja, você está reforçando a lógica de que nossa economia vai funcionar para o mercado externo, exportando 2 ou 3 ou 4 segmentos que servem de matéria-prima, e vamos abrir mão de investir no mercado interno e na indústria local, do país ou do estado, quer que seja, para importar produtos do estrangeiro. Então, assim, esses efeitos de curto prazo vai ter emprego, vai desenvolver comércio local, isso são efeitos de curto prazo. No longo prazo, na verdade, o efeito é reverso, porque está aprofundando uma lógica, está atrelando não só o país e o Estado também a uma lógica de funcionar para exportar matérias-primas que, do ponto de vista do comércio internacional, não é vantajoso mais, porque nós estamos num mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais dependente de química fina, de produtos tecnologicamente sofisticados. Então, quem está na frente da corrida tecnológica, quem investe na indústria, em pesquisa, sai na frente. Quem ainda vive, não é, nessa coisa de vamos exportar matérias-primas, viver de boom de commodities, é um risco muito grande, porque no momento que o preço das commodities está lá em cima, todo mundo está ganhando. Na hora que o preço abaixa, aí já tem um problema. Então, eu acho assim, o desenvolvimento, ele é importante, mas tem que pensar desenvolvimento para quê e para quem. Porque desenvolvimento para a China é óbvio que é o que ocorre. Mas será que nós vamos estar nos desenvolvendo? Nós vamos estar estimulando a indústria vai estar gerando lucro para cá, né? Os incentivos, eu quero lembrar que na política de portas abertas que eu mencionei, a China, o Estado chinês deu preferência a empresas estrangeiras nos incentivos fiscais, ao invés de empresas nacionais da China. Então, assim, desenvolvimento para quem? Para o estrangeiro ou para a gente? Então, e isso também fere um pouco a soberania, afeta um pouco a questão de projeto de soberania, projeto nacional, né, que é desestimulado. É mais uma questão de lógica de economia, é uma lógica de funcionamento, com implicações políticas também, evidentemente. Então, desenvolve, gera emprego, movimenta a economia naquele momento, no curto prazo, mas no longo prazo, condiciona a economia a um único funcionamento, a uma única lógica de funcionamento, e isso é prejudicial do ponto de vista do longo prazo. Né? Essa é a minha avaliação de momento. Ok, muito obrigado, Jorge Ribeiro. Agora, André Bonfim, com a palavra. Liga o fone, André. Pronto. Tô falando que é uma pergunta que leva a gente a buscar nosso referencial teórico lá no fundo. E aí, eu lembro do professor Renildo, né? O livro do professor Renildo, Estado de Capital na China, é um livro muito importante para a gente, para a nossa pesquisa como um todo. E aí, alguns pontos importantes que eu anotei aqui hoje. Primeiro que a gente está falando de capitalismo. Independente de ser China, poderia ser outro país. Independente disso, a gente está falando de capitalismo, né? E a tendência do capitalismo a tendência que se reproduza as contradições capitalistas. Acho que é o primeiro ponto. A gente não pode desassociar isso. Outro ponto é que a gente está falando de empregos, né? Mas boa parte do que a gente vai ver aí, no meu entender, são empregos temporários, por exemplo, nas obras. Você vai ter um grande volume de contratação no primeiro momento.
É sempre assim. Mas e depois que as obras acabarem, né? Para onde que vão os chamados, né, os peão, né? Como a gente fala aqui na Bahia. Para onde é que vai essa galera, né? Segundo ponto, como a gente está falando de capitalismo, a gente está falando de desemprego estrutural. Então, assim, a China não reinventou, eu acredito, nova forma de capitalismo, é capitalismo. E faz parte do capitalismo, necessariamente, o desemprego estrutural, né? Outro ponto que talvez seja importante trazer é que a China ela vem para o Brasil, eu vou tentar usar o termo correto, mas ela vem para o Brasil principalmente comprando empresas, que o professor me corrija se eu estiver incorreta, são as chamadas brownfields, né? Elas compram empresas que já existiam aqui no Brasil de modo geral, né? Na Bahia, a gente tem uma tendência um pouco diferente, que são as chamadas greenfields, porém, até onde a gente está entendendo, são essas empresas que Jorge citou. Acho que tem mais relação com essas obras de infraestrutura, né? Que aí seguiria nisso que a gente acabou de falar, né? Que é um emprego, no primeiro momento, em uma maior quantidade, mas que depois a gente sabe que há sempre uma redução. Depois que acabam essas obras, há uma redução na quantidade de desemprego, mas a permanência do desemprego estrutural. A gente está vendo aí o Brasil batendo recorde de desemprego, né? Mais de 13 milhões de desempregados. Outro ponto interessante, para finalizar, né? É que houve todo um processo, né? No livro do professor Ringildo, ele fala que houve todo um processo de reformas em todos os sentidos, na área da educação, na área tecnológica, no Estado. A reforma na China, a partir de 66, 68, foi uma reforma ampla, né? Só que no sentido de um Estado capitalista. Né? E tem um momento do livro que ele fala, formou-se o mercado, né? Formou-se o mercado capitalista, que ali é o embrião do modo de produção, do modo de produção capitalista, né? E ele fala em pleno século, deixa eu não me atrapalhar, 20 e 21, ele fala sobre a existência ali do que Marx falou lá no início, né? Da acumulação primitiva na China, né? Em pleno século 20 e 21. Então, o capitalismo ele convive com isso, né? Algo que Marx escreveu lá no Capital, né? Essa acumulação primitiva, ela existe concomitantemente com outras fases, as fases mais modernas do capitalismo. Então, eu acho que é isso, basicamente isso. Se eu errei, professor, me corrija aí. Você só acerta, menina. Eu tenho. Vamos passar aqui agora a palavra para Marlon Rodrigues, nosso terceiro pesquisador aqui de iniciação científica. Bom, olá. Indo para a pergunta da nossa... Peraí... Sobre a imigração e se a China tem uma política de exportar migrantes e tudo isso. Indo muito resumidamente, sim. Tem autores como Marcelo Gullo, que ele é um senhor das relações internacionais, que é doutorando lá na Argentina, que num livro chamado A Insubordinação Fundante, ele fala no capítulo da China que a China tem muitas, entre aspas, colônias, ou há uma política estatal para esses imigrantes chineses meio que terem, como posso dizer, estarem em um momento, em um determinado território, enriquecerem e às vezes voltarem para a China. Indo para o longo prazo, a China, no século XIX e no século XX, estava passando por um processo muito conurbado politicamente. Quando eu falei um pouco da Revolução Cultural, primeiro, a Guerra Civil Chinesa, que durou desde mais ou menos 29 até 49, junto com a invasão japonesa, foi um golpe duro para a China, ou seja, além das potências, entre aspas, retardarem o desenvolvimento socioeconômico das forças produtivas chinesas, você estava tendo situações de pobreza, situações de gente tendo que sair por toda essa instabilidade que se alocaram em Hong Kong, muitos países da Ásia, também muitos países da Europa e os próprios Estados Unidos. E o Peru também, sendo um dos exemplos da América Latina. Depois de 1949, quando
se instaura a República Comunista da China, a China continuava nesse processo de reconstrução, ou de você tentar melhorar o seu país, ou nesse sentido, mas muitos migrantes chineses também saíram nesse processo. Os que ficaram, até isso aparece no livro de Renil, do Estado e Capital na China, alguns desses burgueses de Guangxi, eles meio que se aliaram ao Partido Comunista Chinês e até administraram empresas públicas lá na China. Sobre os imigrantes que saíram, a China hoje tem como 40 milhões de imigrantes no que seriam os territórios asiáticos, dispersos ao arquipélago das Himalaias, que é o que hoje conhecemos como Filipinas e a Indonésia. Temos muitos imigrantes na Tailândia, e também muitos imigrantes em Vietnã, Japão, Coreia, e nos territórios da Grande China, que isso conta com Macau, isso conta também com Hong Kong e com Taiwan. Esses migrantes, quando, em 78, eles retornaram, e muitos desses migrantes, eles foram partícipes do processo de reformas de Deng Xiaoping para meio que reorientar ou adaptar a China maoísta, ou essa China, ao que seria o capitalismo global. No dia de hoje, muitos imigrantes chineses que estão dispersos pelo Brasil e pelo mundo, segundo o Google, sim, como disse anteriormente, sim, eles são apoiados pelo Estado, famílias que primeiro trabalham, e você sabe que chinês trabalha muito, principalmente em jornadas de 10 horas por dia, enriquecem aqui, e eles até voltam para a China para passar suas aposentadorias, suas vezes. Eles fazem com que os filhos retornem para estudar e fazer sua educação superior lá na China continental, nesse processo do século XXI. Então, sim, tem uma política do Partido Comunista Chinês e do Estado chinês para a imigração. Isso é uma forma de você enriquecer o país através de, por exemplo, intercâmbios de remessas ou até essa população que vai se deslocar. A imigração chinesa não necessariamente foi ocasionada ou foi mobilizada pelo Partido Comunista Chinês, porque, primeiro, como eu falei, teve gente que foi, primeiro, pelo contexto de guerra, enriqueceu nos países exteriores, como Vietnã ou Indonésia, e voltou. Mas, no geral, sim, é mais ou menos isso. Tem uma política, isso é uma forma de você ter influências ao redor do mundo, isso é uma forma de enriquecimento. Espero que minha resposta tenha te ajudado. Obrigado, Marlon. Eu queria só trocar algumas ideias, ainda temos aqui alguns minutinhos, né? Eu queria lembrar aqui, acho que essa discussão sobre as relações entre China e Brasil é bastante rica, né? Predomina a ideia de que é a mesma ideia que os chineses divulgam, que a maioria das autoridades brasileiras tem divulgado, e também dos empresários brasileiros, que há uma relação chamada de ganha-ganha, que em inglês se diz win-win, que todos saem ganhando com essa relação. De certa maneira, isso é correto. Se não houvesse ganho dos dois lados, não havia comércio, ninguém comprava, ninguém vendia, não havia um recebimento dos investimentos, dos financiamentos. Tudo isso é feito de uma forma consensual, são contratos consensuais, né? O problema da pergunta é o seguinte: quem ganha e qual é o nível de ganho de cada um? De um lado, é evidente, quando um produtor do agronegócio, da mineração, vende para a China, ele tem ganhos. Quando o Estado recebe investimentos, isso vai patrocinar melhora na infraestrutura, que vai viabilizar melhor o funcionamento da economia, de grandes capitalistas, diga de passagem, também tem ganhos. Então, esse ganho, entretanto, brasileiro, de quem vende mercadorias de baixo valor agregado, é um ganho muito imediatista, é uma visão imediatista do ganho. Os chineses ganham de duas maneiras. Eles ganham de forma pragmática também, imediatista, no próprio comércio, compram o que precisam e vendem, né? Mas ganham também estrategicamente. Essa que é a grande diferença. É o ganho estratégico, porque estão produzindo, estão fortalecendo a sua indústria, estão fortalecendo a sua produção, criação, inovação
tecnológica, estão fortalecendo seus capitais, estão fortalecendo sua presença a nível global, portanto, fortalecendo sua presença geopolítica. E isso, desse ponto de vista, nós não estamos ganhando, nós estamos perdendo, nós estamos nos enfraquecendo. É um pouco que eu citei aqui na segunda mesa, que eu participei, que é um pouco assim, o Brasil, no caso do Brasil, por exemplo, o Brasil funciona mais ou menos como um consumidor comum, nós que estamos aqui, qualquer, vai comprar alguma coisa e vai resolver se vai comprar pela Amazon ou pela Alibaba. Né? Nós não estamos construindo os nossos instrumentos de desenvolvimento econômico, industrial, tecnológico, certo? E também assim, então, é o que está acontecendo com o 5G, né? O Brasil vai comprar, é o que está acontecendo com a vacina, né? Vai comprar, então vai para a prateleira, escolher o que os outros estão produzindo. Isso aqui constrói essa relação de dependência, essa diferença, o que é o ganho de um lado e o que é o ganho do outro. O que é um ganho somente pragmático, imediatista, de uma fração de capitalistas, mas que não fortalece o Brasil como um Estado-nação, como um projeto de nação e realmente como direito dos trabalhadores, fortalecimento do povo, da democracia, etc. E, por outro lado, a China, que realmente construiu um Estado-nação forte, soberano, e que chega num determinado momento desse desenvolvimento econômico, como André explicitou aí no debate teórico que fez, o próprio desenvolvimento do capitalismo exige essa expansão. Então, essa expansão da China para o Brasil e para outros países é uma tendência normal do capitalismo de alto desenvolvimento econômico, tecnológico, de forma monopolista, com grande apoio e respaldo financeiro, e que acaba gerando, portanto, essa relação de dependência na periferia. Por isso que a gente chama de uma relação de imperialismo-dependência. Né? Então, é um pouco isso aí, que é isso como hipótese de trabalho que nós estamos desenvolvendo. Lembrando, então, agora, para fazer a nossa conclusão dessa mesa e do webinário, lembrando que nós estamos aqui na sexta mesa, a mesa sobre a emergência chinesa e a sua presença aqui na Bahia nos últimos 20 anos, faz parte do webinário China Atual, né? Um webinário que teve 6 mesas. A primeira mesa, China, Estado, Economia e Geopolítica. A segunda, China e a disputa pela hegemonia tecnológica. A terceira, China, projeção internacional e desigualdades sociais internas. A quarta, as relações da China com os BRICS e o Mercosul e as repercussões no sistema internacional. A quinta, comparações entre Brasil e China em áreas de economia e relações internacionais. Né? Então, todas essas mesas, relembrando, estão disponíveis na programação do Congresso da UFBA, se mantém. Convidamos vocês a assistirem, a curtirem, a compartilharem as mesas, a participarem desse debate, se integrarem nesse debate. Para encerrar, eu queria lembrar que este webinário foi uma promoção do Grupo de Estudo em Economia, Política e Desenvolvimento, GEPOD, do Grupo de Pesquisa Processos de Hegemonia e Contra-Hegemonia, dos programas de pós-graduação em Ciências Sociais, de pós-graduação em Relações Internacionais, de pós-graduação em Economia e do mestrado em Ciência Política. Né? Queríamos agradecer a presença de todas e todos que estiveram aí presentes, fazendo comentários, fazendo perguntas, animando o nosso debate, dando apoio aqui à nossa participação, nos incentivando a continuar nessa pesquisa. Agradecer a Poliana, que esteve aí no apoio técnico, né? Ela e uma outra companheira. Agradecer a um conjunto de professores que estiveram aí, eu pelo menos consegui anotar, que a gente não consegue acompanhar tudo direitinho aqui nos comentários, mas pelo menos registrei a presença de 3 professores que são estudiosos das questões internacionais, professor Renildo Souza, professora Ruth Laniado, professora Elza Crachete. E agradecer também às agências financiadoras de pesquisa. Sem financiamento público, está aí o exemplo da China. A China é assim também porque teve altos investimentos em ciência e tecnologia.
né, no Brasil nunca foi alto. A situação hoje é tão ruim que a gente fica com saudade de alguns anos atrás, mas, na verdade, esse incentivo sempre foi limitado. Hoje, pior ainda. Em todo caso, a gente, por isso mesmo, e em todo caso, esse congresso da UFBA é um exemplo disso, foram mais de 900 mesas, né? Isso foi uma vitória fabulosa do ponto de vista de produção intelectual própria da universidade, de articulação intelectual da universidade com outras universidades da Bahia, do Brasil e do exterior, que patrocinou, portanto, tantos convidados importantes que estiveram presentes no Congresso também, não é? Essa demonstração de força e a capacidade técnica também de realizar, com muitos pequenos problemas técnicos, a realização dessas mesas todas, inclusive com 29 mesas paralelas funcionando ao mesmo tempo, né? Foram 27 mesas ao vivo e 2 gravadas ao mesmo tempo. Então, agradecer aqui as agências que financiam essa nossa pesquisa do PIBIC, que são a FAPESB, né? Fundação de Apoio à Pesquisa da Bahia, do Estado da Bahia, o CNPq e a própria UFBA. Então, muito obrigado a todas e todos, e até as próximas oportunidades.